Glória a Deus, graça e paz a todos que estão nesse momento agora com a sua atenção voltada não para mim, mas para a palavra de Deus. Que a sua atenção esteja voltada ao Senhor, a palavra dele, porque eu creio que Deus ele fala através dos seus pastores, através dos seus ministros, aqueles que pregam a sua palavra. Deus está sempre usando eles para falar com o seu povo. E creio que não será diferente nesse momento. Peço a Deus, nesse momento, que Ele me use. Que Ele me use nesse momento como um canal de bênção para a tua vida. E saiba que bênçãos do Senhor não são apenas aquelas que se podem ver. Porque na verdade aquelas que se podem ver, se podem tocar, são passageiras. As verdadeiras bênçãos do Senhor são aquelas que nós não olhamos com os olhos naturais, mas que, espiritualmente falando, nós conseguimos enxergar. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse tua Bíblia, porque toda pregação, eu costumo dizer que toda pregação ela emana do texto bíblico. Então que você possa abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículo 27. Mateus, capítulo 19, versículo 27. Diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Então, a mensagem de hoje vai ser baseada nesse texto aqui, nessa pergunta que Pedro fez para Jesus. Nós deixamos tudo para te seguir. O que nós receberemos? Sabe, meus irmãos, que talvez você tenha se feito essa pergunta: o que eu ganho com Deus? O que eu ganho seguindo a Deus? Ou mesmo você já está seguindo a Deus e você se faz essa pergunta: por que Deus não faz nada por mim? O que Deus vai fazer por mim? Talvez o seu questionamento diário esteja envolvido mais ou menos nessa pergunta aí: por que Deus não faz nada por mim? Olhando para o do capítulo 19, Jesus vinha pregando, e pregando duramente. Jesus conta ali a parábola do credor incompassivo. Depois, no capítulo 19, Jesus começa a falar sobre a questão do divórcio. Depois eles trazem umas crianças para Jesus abençoar. Jesus abençoa ali as crianças. E finalmente Jesus, no caminho ali, sempre pregando a palavra de Deus, e encontra um jovem rico. E esse jovem rico chega perto de Jesus e pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? E Jesus olha para aquele jovem rico e diz: olha, segue os mandamentos. No versículo 18, Jesus diz, ele pergunta para Jesus: quais os mandamentos que eu devo seguir? Jesus diz para ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele segue ali dizendo para Jesus que, olha, Jesus, eu já fiz tudo isso. Desde de pequeno eu sigo todos esses mandamentos. E Jesus diz para ele: então faz o seguinte, pega todos os teus bens, vende, dá o dinheiro aos pobres, distribui o dinheiro aos pobres. Depois vem e me segue.
E o versículo 21, né? Jesus diz: terás, a parte B, e terás um tesouro no céu. Vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Vem e me segue. No versículo 22, nós olhamos e vemos o jovem rico decepcionado com aquela resposta de Jesus. Ele achou que poderia continuar no mundo que ele vivia e ainda assim ter Jesus na sua vida, ainda assim ter salvação. Ele achou que poderia continuar do jeito que ele estava, da forma que ele estava, e ainda assim ter salvação. E ele se decepciona com Jesus. O versículo 22 diz que o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E o versículo 24 diz: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus. Quando os discípulos ouviram Jesus dizer que era mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, os discípulos ficaram atônitos, ficaram admirados e perguntaram a Jesus, no versículo 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E o versículo 27, provavelmente Pedro raciocinando ali, que Jesus tinha prometido para o jovem rico um tesouro no céu. Pedro olha para Jesus e diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Como quem diz: você prometeu a ele um tesouro no céu, e a nós? O que nós vamos receber por ter deixado tudo e te seguido? E aqui entra o dilema de muitas pessoas. Muitas pessoas deixaram suas casas, seus vícios, deixaram o mundo lá fora, deixaram práticas pecaminosas, danças, deixaram muitas coisas lá no mundo, né? Seus namoros, e vieram seguir a Jesus. E essas pessoas estão no mesmo pensamento de Pedro. Olham para Jesus e dizem: Jesus, nós deixamos tudo para trás e te seguimos. E agora? O que é que você vai fazer por nós? Por que você não faz nada por nós? O que é que você vai fazer por nós? O que é que nós vamos ganhar? Talvez algumas frustrações, como o presbítero antes aqui falou, algumas decepções, tenham deixado parecer na sua mente que Jesus não faz nada por você. Algumas coisas que têm passado na sua vida têm deixado você pensar que Jesus não faz nada por você. Nesse momento, eu vou levantar aqui 2 questionamentos. O primeiro é: por que nós nos fazemos essa pergunta? E o segundo questionamento, que será a pergunta final, que será a conclusão dessa palavra de hoje, será: qual pergunta que deveríamos colocar no lugar dessa? Em vez da gente dizer por que Deus não faz nada, o que a gente deveria dizer em vez disso? Qual seria a pergunta para colocar no lugar disso? Essa será a nossa pergunta de conclusão. E aí, me questionando por quê, né? A primeira pergunta:
primeiro questionamento: por que nos fazemos essa pergunta? Por que nos fazemos essa pergunta? Deus não faz nada por mim. E eu pude enumerar 4 coisas aqui. Primeiro, as tradições erradas. Segundo, os ensinamentos errados. Terceiro, a cobiça. E quarto, o diabo. Nós somos induzidos por essas 4 coisas a cometer esse erro de achar que Deus não faz nada por nós, de achar que Deus não está fazendo nada por nós. Primeiro, somos induzidos pelas tradições erradas. De um país católico romano. E muitas tradições do catolicismo são passadas de pai para filho, para neto, bisneto. E muitos dos evangélicos hoje já foram católicos antigamente. E essas tradições da Igreja Católica Romana vêm passando e vêm se unindo ao protestantismo numa espécie de sincretismo religioso. Por exemplo, os católicos romanos, eles costumam fazer promessas para os santos, dizendo para o santo: olha, se você fizer isso por mim, eu vou fazer isso por você, né? O católico romano, ele tem esse costume, é um costume deles. Ele diz: olha, se você me der essa cura dessa doença, eu vou subir a escadaria de joelho, eu vou acender tantas velas, eu vou fazer tantas novenas, eu vou dar tantas cestas básicas. E eles fazem ali uma barganha, uma troca com os santos da Igreja Católica. Esse é um costume católico, não podemos negar. E o protestante, muitas vezes, absorvendo esses costumes, eles também fazem as suas promessas para Deus. Ele diz: olha, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer tantos jejuns para o Senhor. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer uma campanha de tantas semanas de oração. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer um culto de ações de graça. E essas tradições que nós herdamos do catolicismo continua perdurando nos evangélicos. Continua, o costume continua. Como se Deus fosse nos abençoar baseados em algo que a gente prometeu para Ele. Como se a gente pudesse dar algo a Deus. Como se a gente pudesse oferecer a Deus. Lembre-se que Jesus aqui na passagem, Jesus não pede ao jovem rico em troca do tesouro no céu. Jesus não pede ao jovem rico para que dê o tesouro para ele. Jesus pede ao jovem rico: doe para os pobres. Porque a questão não era o tesouro em si, a questão não era os pobres em si. A questão era a cobiça do jovem rico. Se você olhar aqui no texto, Jesus ele cita todos os mandamentos que fazem parte da segunda parte dos mandamentos, que é os mandamentos de amar o próximo, mas tem um mandamento que Jesus não cita, que é o mandamento da cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, nada que é do teu próximo. Jesus não cita esse mandamento. Não foi por acaso, creio eu, que Jesus omitiu esse mandamento, porque era justamente o mandamento que faltava na vida do jovem rico. E foi mostrado quando ele, ao invés de aderir ao que Jesus falou e distribuir o seu dinheiro com os pobres, ele prefere, na sua cobiça, cada vez juntar mais e deixar de seguir a Jesus. Então, cuidado. A falta de entendimento da palavra de Deus gera esse sincretismo religioso. Muitas pessoas estão nesse sincretismo religioso, unindo
o catolicismo, tradições do catolicismo, com a palavra de Deus, e fazendo o que a palavra de Deus não fala, e agindo que a palavra de Deus não manda agir. Cuidado. Segundo, são os ensinamentos errados, que também parte de outra tradição no nosso país, que não é a palavra de Deus, e que através do sincretismo religioso se incorporou em muitas igrejas evangélicas, que são a religião de matriz africana, mais popularmente conhecida como macumba ou candomblé. Tem muita coisa da macumba, do candomblé, que está inserido no evangelicalismo brasileiro. E muitos crentes estão praticando sem saber. E você pode dizer, pastor, isso é um absurdo o que você está falando. Não, irmão. Absurdo para mim é sal grosso dentro da igreja. Absurdo para mim é rosa ungida. Absurdo para mim é vender vassoura. Isso que eu estou dizendo não é um absurdo. Absurdo é o que está acontecendo. Absurdo é a verdade. E nessas religiões de matriz africana, tem-se o costume de fazer sacrifícios em troca de bênçãos dos orixás que tem lá. Eles matam uma galinha, eles matam um cordeiro, eles matam um boi, um bode. Uma bênção. É o costume deles. É a religião deles. Eu não estou aqui criticando a religião deles. Eu estou dizendo que a religião deles não tem nada a ver com a Bíblia. Se você quer seguir a religião de matriz africana, siga a religião de matriz africana. Se você quer seguir a Bíblia, siga a Bíblia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá eles têm esse costume. Mas como o brasileiro ele gosta de misturar as coisas, aí ele traz também esse costume para o evangelho. Por isso que eu chamo de evangelicalismo e não de evangelho. Porque o evangelho verdadeiro não tem mistura. O evangelho verdadeiro não se mistura com nada disso. Esses ensinamentos errados não fazem parte do evangelho. E aí a gente vê no evangelho pessoas ofertando em troca de uma bênção, pessoas adquirindo através de pagamento, adquirindo um objeto, que aquele objeto vai abençoar a minha casa. Isso é tudo ensinamento de religião de matriz africana. Pagando, campanha tal. Isso parte daí. E outros tipos de barganha que as pessoas fazem com Deus. E que Deus não está interessado em barganhas. E é por isso que é preciso a gente ler a Bíblia. É por isso que é preciso a gente conhecer a Bíblia. Para que a gente não caia nessas falácias. Para que a gente não caia nessas coisas que a gente está vendo hoje. Não é uma troca. Jesus não ensinou a fazer troca nenhuma, não. Terceiro, somos induzidos ao erro pela nossa própria cobiça. Pedro, lá em Mateus 4, ele recebe um chamado de Jesus, que é bem parecido com o chamado aqui do jovem rico. Pedro recebe o chamado de Jesus. Jesus disse para Pedro: vem e me segue. A partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. Mateus 4, 18 ao 20. Mas Jesus não prometeu a Pedro um tesouro no céu. Já o jovem rico, aqui no versículo 21, Jesus diz: olha, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E creio também que a cobiça de Pedro aguçou ali, que no versículo 27, é como se ele estivesse dizendo: olha, esse jovem ia deixar o seu dinheiro
em troca de um tesouro no céu. Veja que entendimento errado Pedro teve aqui. E nós, que deixamos tudo? Ele ia deixar só dinheiro. Nós deixamos família, nós deixamos casa, nós deixamos tudo, emprego, tudo, e te seguimos. O que é que vamos receber? O que receberemos? Então, meus irmãos, muitas vezes nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Só existem essas igrejas da barganha, da troca, porque existem pessoas cobiçosas que querem fazer uma troca, que querem fazer uma barganha, que não entenderam o Evangelho. Cuidado. 1 Timóteo 6,8, o apóstolo Paulo diz, olha, se tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Muitas pessoas não se contentam com o que tem. E Jesus, ele vai lá na frente, né, respondendo ainda aos discípulos, no capítulo 20, Jesus vai contar uma parábola, a parábola dos trabalhadores, a parábola do Senhor da vinha, a qual Jesus mostra ali que os trabalhadores que receberam por último, trabalharam mais, receberam a mesma coisa daqueles que trabalharam menos. E os que trabalharam mais ficaram atônitos, dizendo, como é que a gente trabalhou mais e recebeu a mesma coisa dos que trabalharam menos? E a gente sabe que o dono da vinha, ele combinou aquele valor. Ele fez um combinado, ele combinou aquele valor ali. Olha, é 1 denário. Só que ele quis pagar mais para aqueles que trabalharam menos. É a vontade do Senhor. Ele não pagou menos para os que trabalhavam mais. Ele pagou o preço justo. Ele pagou o valor justo. E muitas vezes nós queremos receber mais. Muitas vezes a nossa cobiça coloca falsas expectativas na nossa cabeça. Lá no capítulo 20, versículo 10, você vê que eles tiveram falsas expectativas. Eles dizem, olha, vindo porém os primeiros, cuidaram que haveria de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Meus irmãos, quando a gente permite que a cobiça tome conta do nosso coração, deixamos de aproveitar o que temos e ficamos aprisionados, nos martirizando pelo que poderíamos ter. Essa é a verdade. Porque eles ficaram aqui, em vez de eles irem para casa, gastar o seu dinheiro, gastar aquilo que ganharam, eles ficaram ali estagnados, paralisados, perguntando por que não receberam mais. Porque geraram essa falsa expectativa de querer receber mais. E ali ele recebe, não chega para lá, do dono da vinha, ele diz, olha, no versículo 13, mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faça injustiça, não ajustasse comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Então, muitas vezes a nossa cobiça nos leva a questionar a Deus aquilo que só pertence a Deus. Quando ele diz no versículo 15, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Muitas vezes a nossa cobiça nos leva a questionar aquilo que só pertence a Deus. Foi o que Pedro fez aqui. Ele foi questionar, olha, aquele homem ali ia receber um tesouro no céu.
E o Senhor não prometeu tesouro no céu para nós. Pedro ainda não tinha entendido que o maior tesouro dele estava ali diante dele, chama-se Jesus. O maior tesouro da minha e da tua vida é Jesus. Não deixe a cobiça tomar conta da tua vida. Lembre-se, Jesus é o nosso maior tesouro. A salvação que Ele nos oferece é o maior tesouro. E quarto, o diabo. O diabo também nos induz ao erro. Lembre-se que o diabo tentou induzir o próprio Jesus ao erro, que dirá a nós. Nós não vemos aqui nessa passagem a figura do diabo explicitamente, mas com certeza o diabo estava ali lançando suas setas malignas, jogando ali na mente de Pedro, na mente de Tiago, na mente dos discípulos ali, das suas. E ele usa as erradas tradições, os ensinos errados, e usa também da nossa cobiça para lançar essa dúvida no nosso coração e dizer: por que Deus não faz nada por mim? Ele também é especialista em lançar a falsa impressão. A falsa impressão de que deixamos o mundo, deixamos os vícios, deixamos isso, deixamos aquilo e estamos com isso fazendo algo por Deus. Quando na verdade, quando deixamos o mundo, quando deixamos os vícios, quando deixamos tudo que o mundo nos oferece, não estamos fazendo nada por Deus. Na verdade, é Deus que fez por nós. O que Pedro perguntou aqui, você vê que Jesus fala aqui no versículo 25, quando os discípulos, ouvindo isso, se admiraram, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Meu irmão, você não deixou o mundo. Quando você deixou o mundo, quando você deixou a sua antiga religião, quando você deixou os seus vícios, quando você deixou tudo aquilo lá fora, você não fez nada por Deus, não. Foi Deus que fez por você. Foi Deus que transformou a tua vida e trouxe você das trevas para a luz. Porque ele diz aqui: é impossível ao homem salvar-se, mas para Deus nada é impossível. Deus que fez tudo por você. Não deixa o diabo colocar na tua cabeça que você fez alguma coisa por Deus. E por último, para a gente finalizar, aquela segunda pergunta. Porque se aprendemos que é errado dizer que Deus não fez nada por nós, quando Deus já fez tudo por nós, entregando Jesus para morrer por nós, tirando a gente do mundo, tirando a gente do pecado. Então, qual a pergunta que deveríamos fazer no lugar dessa? Eu li o capítulo 18, o capítulo 19, o capítulo 20 e não encontrei nos apóstolos a resposta para essa pergunta. Então, como a Bíblia é uma só, eu fui buscar em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em Davi eu encontrei uma pergunta para nós colocarmos no lugar dessa. Porque os discípulos, eles só vão entender de verdade isso aí depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo. Mas o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 116, versículo 12, ele coloca uma pergunta que fica ótimo no lugar dessa aí. Ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Em vez de eu perguntar: por que Deus não faz nada por mim? É melhor que eu pergunte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? É melhor ser grato. Um coração grato reconhece
que não é Deus que tem que fazer algo por mim, porque Deus já fez tudo por mim. Sou eu que tenho que agora retribuir, dando minha vida a Ele, adorando a Ele, entregando o melhor de mim a Ele, entregando o meu culto, a minha adoração, o meu corpo, a minha voz, tudo para Ele, a minha mente, entregando tudo a Ele. Um coração grato reconhece que se temos alguma coisa, é a bênção de Deus. E se não, o livramento de Deus. Porque talvez se tivéssemos alguma coisa a mais na nossa vida, faríamos como esse jovem rico. Em vez de seguir a Jesus, baixaríamos a cabeça e iríamos embora. Talvez Pedro aqui, quando ele faz essa pergunta, talvez ele também, se tivesse alguma coisa a mais na vida dele, em vez de ele deixar Jesus guiar a vida dele, talvez ele também teria feito a coisa que o jovem rico. Talvez eu e você, se tivéssemos alguma coisa a mais, não estaríamos seguindo a Deus. Por isso agradeça. Se você tem alguma coisa, agradeça que Deus te abençoou. Se você não tem alguma coisa, agradeça também, porque pode ser um livramento de Deus para a tua vida. E um coração grato reconhece que Deus já me deu a maior de todas as bênçãos, Jesus, a vida eterna que está conosco. Jesus na cruz é tudo por mim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus não fizer mais nada por mim, Ele já entregou Jesus naquela cruz, já é o suficiente. Ele não precisa fazer mais nada por mim. Tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes, em nome de Jesus. Que você possa ficar com essa mensagem de hoje. Creio que edificou as nossas vidas, que possamos orar nesse momento. E você que está ouvindo aí e não é evangélico, não é nem, a palavra certa não é nem que você não é evangélico. A palavra certa é você que está me ouvindo aí e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero dizer para você que Deus ele já fez tudo por você. Agora é só você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos e serás salvo. Se arrependa dos seus pecados e peça perdão a Deus. Se algum dia você foi ingrato com Deus, esse é o momento de pedir perdão. Esse é o momento de se reconciliar com Ele. Esse é o momento de agradecer a Ele por tão grande livramento que deu a você. E é o momento de você estar com Ele. Em nome de Jesus. Então entrega a tua vida ao Senhor nesse momento. Vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que o Senhor tem feito por nós, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor na cruz fez tudo por nós. E com isso nós somos gratos, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Queremos entregar a cada dia o nosso melhor para Ti. Queremos entregar a cada dia o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Queremos a cada dia, Senhor, buscar a Tua palavra. E fugir desses sincretismos. E fugir, Senhor, de tudo isso que o mundo tenta misturar com a fé, com a genuína fé, e deturpar o Teu Evangelho. E nós queremos a cada dia conhecer a Tua palavra para fugir dessas deturpações. Obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és um Deus tremendo, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, eu quero Te agradecer pela minha tia, Senhor,
que está se recuperando, Pai. Minha tia Nilda está ali se recuperando, graças a Deus. Foi falso o teste que deu de Covid-19. Os outros testes que ela refez deu negativo, graças a Deus ela já está em casa. Ó Pai, obrigado, Senhor, por isso. Abençoa, Pai, a vida dela. Ó Pai, que ela possa se recuperar, Senhor, desse AVC que ela teve. Que ela possa estar bem, falando, sadia, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todas as famílias que estão passando por esses momentos, Senhor, difíceis, Senhor, com essa doença, Pai. Conforta, consola, dá saúde, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por esse culto, Senhor. Recebe esse culto, Pai. Recebe para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.